Sejam todos bem-vindos. Convido a todos para entrar, sentar, para que a gente possa começar essa nossa tarde, nosso segundo dia. Sueli, Priscila. A Sueli não vem. Vai ser a Priscila ou comigo? Porque a Sueli não está trabalhando. Camila. Aí eu vou me juntar. A Laura, porque a gente vai compor a mesa. Mas deixa, ela já está ali. Nossa, esse café deve ser alto, né? Bem aquecida. Eu atrasei porque a água de casa não tá, só tá? É. E aí choveu, aí a lama tá Nossa, agora não consegui limpar, não consegui sair da espera do sol, ver quando tá o sol. Mais uma vez, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Então, iniciamos agora o nosso segundo dia da etapa 2 das nossas oficinas participativas. Ontem foi bastante produtivo, né, nas reuniões de grupo também, colocando as ações, pensando no futuro que queremos para Noronha. E hoje é o dia em que a gente tem a mesa redonda com a apresentação de projetos locais. Nem todos são projetos na fase de projetos mesmo, alguns estão ainda no campo de ideias, outros estão no campo de perspectivas e do que espera e de linha de atuação. Mas é muito importante esse momento, que cada instituição que se cadastrou venha aqui e apresente. Então temos essa mesa redonda hoje, amanhã também. Lembrando que são mesas redondas e apresentações da própria participação popular da comunidade aqui de Fernando de Noronha. Então, gostaria de convidar para compor a mesa, apresentando o tema Orla Sustentável, pela Associação dos Ambulantes de Praia de Noronha, a APN, a senhora Priscila e a senhora Camila. Por favor. Gostaria de convidar também, apresentando... Vocês podem se sentar. Gostaria de convidar também para fazer parte aqui da mesa, falando sobre Orla Acessível e representando representantes de bairro, mas representando especialmente o bairro Vila dos Remédios, a senhora Francis Mar, por favor. E também sobre a atuação da Associação da Comunidade Tradicional e Insular Oceânica, a Actio, a Laura, representando... Não, desculpe, seu Arthur. Mas se a Laura, Jaciara ou mais alguém quiser acompanhar, só para se fazer presente, também pode. Não? Então tá bem. Então, lembrando que agora nós temos esse tempo para apresentação e ela vai seguir o mesmo formato que a gente vem trabalhando de mesa redonda das demais, onde cada um tem o seu tempo de fala e ao final tem o tempo para pergunta. Então, ao final podem fazer pergunta e a mesa também responde. Tá bem? Então, convido agora a Associação dos Ambulantes de Praia para a sua apresentação, Priscila e Camila. Bem-vindas, boa apresentação. Quer que eu faça? Então, a gente vai apresentar o projeto de praia para a Orla Sustentável, né, que foi desenvolvido ali pelo grupo da associação. Pode passar, Sá. O projeto, o Orla Sustentável, o que ele visa? Ele visa organizar e fortalecer os ambulantes com foco na economia local e a preservação ambiental de Fernando de Noronha. A Associação dos Ambulantes, ela propõe esse projeto para garantir que o comércio de praia seja sustentável, ordenado e benéfico para toda a comunidade. Então, a gente está falando de mar e orla com gestão responsável da orla,
falando da economia local, para geração de renda para a comunidade, e da preservação, que é o respeito ao ecossistema único que a gente tem aqui. Então, por que a gente tem que agir agora? Então, trazendo um pouco do contexto, a gente está falando aí de o que tem que ser até 132 mil turistas no ano, então 131.503 foi o dado que a gente trouxe de 2024. A gente tem mais de 30 ambulantes credenciados e mais 9,2% de crescimento anual de visitantes em relação ao período que a gente tem, né, de comparação, que foi 2023. E 111 países de origem de turistas que visitam a ilha. Então, qual que é o nosso desafio? Com o crescimento contínuo do turismo, a falta de organização dos ambulantes está gerando os impactos ambientais que a gente já explanou aqui. A experiência acaba sendo desqualificada para o turista e em segurança de renda para a comunidade local. Muitos ambulantes estão atuando sem o credenciamento e fora das normas vigentes que a gente trabalha em cima do edital, né? Que, como a gente já explanou ali ontem, e o Major trouxe um pouco isso, a gente teve um edital em 2017, depois a gente teve um em 2023, que foi revisitado e refeito ali algumas coisas para 2025 passar a vigorar. Então, as atividades dos ambulantes. O que os ambulantes, né, fazem ali? Eles dão apoio ao turista na praia, até como o Arthur falou ontem, não é só um vendedor de bebida que vai lá montar seu guarda-sol, é muita informação que é trazida sobre a ilha, perigo de correnteza, a questão do afogamento, as trilhas, toda a parte de contextualização que só o morador daqui sabe trazer. Aluguel de guarda-sóis e cadeiras, aluguel de equipamentos de mergulho, a venda das bebidas e a questão que eu falei já do salvamento. Qual que é o nosso objetivo geral? A gente quer organizar, qualificar e fortalecer os ambulantes que estão regulamentados, garantindo a renda, o turismo de qualidade e a proteção ambiental. Com isso, o que a gente consegue? Essa organização regulamentada, a qualificação e a proteção garantida. E por que esse projeto é essencial para Fernando de Noronha? Porque é um destino de paraíso ecológico que exige a organização dessas atividades de comércio de praia com o objetivo de preservar o meio ambiente e garantir a renda da comunidade local da ilha insular. Então, porque há um ecossistema único, que é um dos ecossistemas mais sensíveis do Brasil, a comunidade local, então a gente tem a geração de renda e o desenvolvimento justo, e o turismo sustentável, que é a experiência de qualidade com responsabilidade. Então, falando um pouco assim, os ambulantes são os primeiros ali. A caixa de som não pode ser usada, tem a lei tal. Produção de lixo, tem que retirar o lixo, fazer ali certinho. Se a pessoa se incomoda, você está ali passando de determinado horário, tem a questão da desova da tartaruga, da questão dos eventos ali que às vezes acontecem com som e tudo mais, com iluminação, que atrapalha. Então, os ambulantes eles também são guardiões ali do nosso ecossistema, né? Então, quais são os objetivos específicos do projeto? Melhorar a infraestrutura das guarderias. Ontem a Lilian falou sobre isso, né? Onde guardar em cada local das praias. Então, cada praia tem um local diferente para formar essas guarderias. Isso é um assunto que a gente vem trazendo de reuniões desde lá, sei lá, eu participo pelo menos, que eu lembro com Sandra, não era a Lilian, era uma outra pessoa, mas de falar ali do Dona Gorete, ali para o estacionamento e tal, da produção do lixo, é uma conversa que vai ganhando cada vez mais consistência, porque sempre é falado, e a gente tem que aproveitar aqui para a gente conseguir evoluir, né? Colocar só do papel virar uma coisa oficial. Então, melhorar essas guarderias, capacitar os ambulantes cadastrados, então, trazer os cursos para a ilha, então, teve ali de salvamento dos bombeiros e tudo mais, porque a gente pode ter até o bombeiro ali na praia. Mas é importante que cada um ali saiba também como fazer, não é que vai exercer o papel do bombeiro, mas numa emergência pode auxiliar. Reduzir os impactos ambientais, buscar a experiência do turismo sustentável, vai fortalecer a economia local, vai contribuir com a fiscalização, porque os regulamentados são os profissionais que mais querem que a fiscalização funcione, que a gente vem batendo nessa tecla aí há muito tempo e a gente vê que agora vai, né? A gente acredita nisso. Então, quais são as ações do projeto? Então, a gente vai organizar e padronizar as atividades na orla, vai capacitar a formação desses ambulantes, vai trazer a melhoria nas condições de atendimento ao turista, uma vez que vai haver uma padronização desse atendimento,
vai trazer o fortalecimento da economia local, vai trazer a contribuição com a fiscalização e aí as parcerias com os órgãos, né? O MDIR, o ICMBio, a administração e a SPU. Então, falando um pouco de sustentabilidade, a gente vai fomentar a economia local através do fornecimento da renda dos ambulantes e comunidade. Então, assim, para ser um ambulante tem que ser morador permanente, tinha que ter todos os critérios ali. Então, a gente está fazendo com que a pessoa que mora na ilha ou permanente tenha ali a sua renda local. A gente não está abrindo para qualquer, né? O edital não foi aberto para qualquer pessoa que chega na ilha e quer trabalhar e vai. Não é assim, teve os critérios. A preservação ambiental, então as práticas sustentáveis e respeito ao ecossistema. A gente tem ali o prazo para desmontar os guarda-sóis por conta da desova das tartarugas, tem um padrão para ser seguido, enfim. O suporte ao turista que a gente já falou, para uma experiência mais aprimorada, mais qualificada. A educação ambiental, a gente está até traçando esses planos em paralelo com as atividades que a gente fez ontem e vai retomar hoje. E a redução de lixo e plástico zero. Plástico Zero é um projeto que existe, né, na ilha já tem um tempo, então no aeroporto, quando as pessoas chegam ali com sacos, enfim, o pessoal já recolhe, mas a gente também mantém isso nas praias, como através dos copos de papel, canudo de papel, o que pode vender de plástico são as águas só até 500 ml, então a gente tenta trazer coisas cada vez mais sustentáveis e colocar na mente do turista para que ele faça isso também durante o seu período de estado aqui em Fernando de Noronha. Aí o público-alvo, quais são? Né? Os pilares, tem os ambulantes, que são os regulamentados, os turistas nacionais e internacionais que buscam essa experiência de qualidade em Noronha, a comunidade local, que são os moradores e os trabalhadores da ilha que se beneficiam desse desenvolvimento sustentável, então todo mundo ganha, e os órgãos públicos, o MDIR, o ICMBio, a administração, a SPU e o Conselho Distrital. Quais são os benefícios? Se a gente dividir em 3 pilares, os econômicos, sociais e ambientais. Os econômicos vai ser geração e manutenção da renda para os ambulantes, o fortalecimento do comércio local e a atração do turismo de qualidade. Então, o cara que paga ali, o turista, X mil reais numa pousada, ele quer ter um atendimento de primeira qualidade também. E o mesmo turista que vai pagar menos porque tem um acesso menor também vai receber esse mesmo atendimento de qualidade. As sociais, vai ser a inclusão produtiva de trabalhadores locais, a melhoria nas condições de trabalho e a execução de políticas públicas. E as ambientais, a preservação do ecossistema único, a redução de resíduos na orla e a educação ambiental contínua. E o que a gente espera? Orla organizada, turismo qualificado e geração de renda com menor impacto ambiental. Então, aí a orla organizada e padronizada com infraestrutura melhorada, então a gente, né, guarderias, a coleta do lixo, a sinalização, as placas que a gente falou ontem na questão do afogamento, as ferramentas que a gente está propondo, o menor impacto ambiental e a preservação do ecossistema, o turismo de maior qualidade e melhor experiência para os visitantes e a geração sustentável de renda para a comunidade local. Quais são as parcerias estratégicas, né? A execução do projeto ele vai contar com o envolvimento dos principais órgãos e entidades de Fernando de Noronha. Quais são eles? A administração local, o Conselho, o ICMBio, o MDIR, a Associação e o Setor de Turismo e a SPU. E aí, a conclusão, a sustentabilidade dos ambulantes de praia em Noronha é um tema central para o equilíbrio entre a conservação ambiental, a economia local e a justiça social em um dos ecossistemas mais sensíveis do Brasil. É isso, pessoal. Gostaria de convidar agora a dona Francismar para a sua apresentação. Boa tarde, minha gente. O meu projeto, né, minha ideia, meu pensar, meu desejo, talvez para alguns seja difícil, né, de colocar em prática, mas desejo, querer, né, meta, a gente vai buscar, vai lutar. Então, é um projeto sobre a acessibilidade na ilha, né, que perpassa
tanto pela comunidade local como os visitantes, né? E de ouvir alguns visitantes falar, né, dessa dificuldade, né, em relação à acessibilidade. E aí eu construí umas imagens, né, para mostrar que é possível em Fernando de Noronha, na nossa ilha, a gente construir, melhorar, fomentar, né, no aspecto positivo, essa acessibilidade para todos. Que a acessibilidade está garantido na lei para todos, não é verdade? Então, assim, pode botar umas imagens só para a gente vislumbrar, né, dessa possibilidade da criação de rampa, né, de acessibilidade bem contemplativa, organizada. Em algumas, principalmente na Orla 2, né, da Praia do Cachorro, Meio e Conceição, né, que... Cadê o texto? Cadê o texto? Não viu, não? Eu coloquei. E aí eu esbocei o projeto, né, nessa perspectiva de um olhar e uma atenção para esse aspecto na ilha. Pronto, coloca. Então, né, o projeto é Orla de Fernando de Noronha, numa construção de equipamentos que vai organizar, reestruturar essa acessibilidade, né? O projeto Orla de Fernando de Noronha, rampas e passarelas de acesso para facilitar, mobilizar as atividades turísticas e comerciais também. O objetivo geral é desenvolver e promover em Noronha uma acessibilidade garantida a todos, fomentando a inclusão social também. O objetivo específico, atender ao direito constitucional e cidadania na ilha de Fernando de Noronha. Desenvolver em Noronha o ecoturismo e turismo de aventura, fomentando a sustentabilidade. A justificativa é promover a acessibilidade no turismo e comunidade local, fundamental para garantir o direito ao lazer, à autonomia e segurança de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Inclui o cumprimento das leis e a exploração de um mercado consumidor expressivo de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, idosos, né, crianças, que hoje, né, representam um grande público, um potencial também dentro da esfera do turismo, né, movimentando o comércio, sim, né, com esse público. A acessibilidade melhora a experiência para todos e promove um turismo de base comunitária. Noronha como um destino destacado e ofertado a uma mobilidade garantida. Melhora cada vez mais a reputação, né, dessa localidade, desse espaço ambiental. E o público beneficiado, né, beneficiado será a comunidade local, os visitantes, turistas. A descrição da ação, da metodologia é para implementar a importância da acessibilidade de forma eficaz e é essencial entender a sua importância. A acessibilidade não é apenas uma exigência legal em nosso país, mas também uma questão de toda pessoa. A acessibilidade é um aspecto crucial no desenvolvimento de um local turístico, pois garantimos que todas as pessoas possam usufruir, né, da localidade, do espaço. Se faz necessário fazer um diagnóstico dos espaços na ilha, né, que necessita, que precisa a construção, a reconstrução, a melhoria desse aspecto de acessibilidade.
E aí nós vamos identificar as barreiras, né, e analisar para a criação das rotas de rampas, passarelas, corrimãos, para viabilizar as instalações e soluções arquitetônicas na ilha, proporcionando segurança, conforto e autonomia aos usuários, construindo rotas acessíveis com larguras adequadas, mobiliários adequados, pisos, proporcionando segurança, conforto e autonomia ao usuário, oferecendo também um espaço para a contemplação do local em suas paisagens. Não é só também a criação da rampa para acessibilidade, mas ao longo dessa rampa, né, dessa construção, ofertar algo de informação, de contemplação, espaço para parada, para contemplação. E aí também, né, esse projeto de acessibilidade vai além do conjunto de regras. Ele melhora o modo como as pessoas vivenciam o espaço, cria convivência mais equilibrada e entrega segurança para todos. Investir nessa perspectiva de melhoria dessa acessibilidade para a comunidade local, os turistas, visitantes, é primordial. Fortalece a sensação de pertencimento e cria relação mais equilibrada entre os usuários e o ambiente. Além disso, vai proporcionar cuidados e zelos com esse patrimônio natural da humanidade, que é a nossa ilha de Fernando de Noronha. Ela precisa também ser vista, estar atenta, né, ter essa atenção para essa mobilização na ilha, né, nos espaços de Fernando de Noronha. Conseguimos passar na tela, tá? Ah, conseguiu? Então, o impacto, né? O impacto dessa construção, dessa atenção, desse olhar, né, para a acessibilidade na ilha, teremos a melhoria na acessibilidade, a potencialidade de qualidade no atendimento, na inclusão social, aumento no número de visitantes, né, como eu coloquei, nós temos sim no nosso país um público, né, que precisa, o ambiente está organizado, planejado para atendê-los também, né? E aí a sustentabilidade local, eu fomento também que, nesses espaços de construção da acessibilidade, a gente também pode inserir comércio, não é? Um comércio que oferta algo para quem está ali contemplando. A atração de novos perfis de turistas, né? Aí, essa atenção para atender a todos que visitam a nossa ilha. Melhorias na imagem do destino, né? A ilha vai passar para quem visita um espaço organizado, cuidado. Aumento da receita local e hospedagem também, né? Porque aí, nessa perspectiva do cuidar, do zelar, do construir, melhorar a acessibilidade, impacta também, né, no aumento desse fluxo de visitantes na ilha, porque vai atender a todos. E as parcerias, minha gente, né, o governo federal, o governo estadual, a administração de Fernando de Noronha e empresários locais, né, para que possam refletir, pensar, né, nesses aspectos de melhoria dessa acessibilidade na ilha, que é muito importante, né, principalmente nesse período chuvoso na ilha, pensar nas pessoas que desejam conhecer Noronha também, tem, né, a mobilidade reduzida, mas quer vir a esse destino, quer vir a Fernando de Noronha também, não é verdade? Então, a gente precisa estar muito atento, né, a essa construção da melhoria dessa acessibilidade para todos na ilha. Certo? É isso. Parabéns, muito obrigada pela apresentação. Agora, gostaria de convidar a Associação da Comunidade Tradicional Insular Oceânica, a Actio, representada aqui pelo senhor Arthur. Boa tarde a todos. Todos já me conhecem, eu me chamo Arthur Cândido. E para alguns que não têm informação, eu sou o primeiro presidente da Associação dos Condutores de Fernando de Noronha, o qual que constitui. Então, qual é o pensamento da Actio da população tradicional? O que nós queremos para esta ilha, para esta orla? As diretrizes
que nós temos que buscar. Por expertise, eu participei das trilhas do Parque Nacional Marinho com a WWF, então a Silver Meadow. Então nós temos já um modelo a se seguir e não se criar outro modal. Porque quando nós entramos no Parque Nacional Marinho, que eu chamo o Primo Rico, o Primo Rico que investiu lá, aí que a gente vai ali no Sancho, a gente sente-se contemplado pela trilha e pelo meio ambiente. E quando a gente se desloca para a Vila do Remédio, para as outras praias da APA, confunde a cabeça do morador e do visitante. E nós queremos conciliar isto de uma forma visitante, morador, com o meio ambiente. Nós não queremos trazer algo que possa impactar, principalmente, a beleza natural, cênica de Fernando de Noronha, que é as praias também da APA, que eu vejo também um grande valor igual ao do parque. Então, que abrange principalmente para a nossa comunidade. E levantar o histórico-cultural de Fernando de Noronha. Eu participei do PED e hoje eu vejo o que nós constituímos, tudo largado. Aqueles pontos pique de observação do PED largado. A trilha Jardim Elizabeth, a qual ninguém visita mais. Aí vem a Costa Azul e a Costa Esmeralda. Então, a gente precisa ter este olhar pelo que a gente já fez. A gente não vamos construir algo de novo. Nós vamos dar uma roupagem com acessibilidade, com um olhar diferenciado e colocar ali, principalmente quem faz trilha, gente, que é um produto que fomenta a educação ambiental, você tem maior tempo de explicar para o visitante o histórico e a vida marinha ali, numa trilha, principalmente naquela encosta que é da Praia da Conceição, Itaucable, né, para os antigos Itaucable, passando para o Boldró. Quantos acidentes já houve ali, porque não tem uma trilha adequada como o Parque Nacional Marinho? Então, a gente tem que se pensar isso. Se nós estamos hoje aqui, junto com as instituições envolvidas, para projetar o Orla, a gente tem que aproveitar produtos que esteve nas nossas mãos como trilha e fomentar junto desse Orla. E eu sempre falei, eu falei ontem algo aqui e vou voltar a repetir. Os parceiros, é importante. Porque não adianta nós colocarmos aqui no papel um projeto tão bonito no papel e na prática não ser a realidade. Quem é que vai, setor do turismo, né, Secretaria de Turismo, quem vai arcar com o dinheiro para o projeto, a administração, governo federal, aonde que sejam nossos parceiros, que a gente busque a conciliar isto que eu estou aqui e os demais falaram para com essa vida da Orla de Fernando de Noronha. Outra coisa que a gente discutiu é banheiros públicos. O Parque Nacional Marinho, e eu vou querer o projeto, né? Porque se o projeto deu certo no parque, Praia do Sueste tem um banheiro ali. Por que não pode dar certo na Conceição? Por que não pode dar certo no Boldró? Entendeu? E eu estava pensando, viu, Lilian, onde é que vocês vão colocar a guarderia? Porque nós temos pontos do PED já massificado naquele local, a gente tem que sentar e ver também qual é o material utilizado nessa orla, para não impactar visualmente o cenário, a beleza cênica da ilha de Fernando de Noronha. Porque eu me lembro muito bem quando foi criado no Parque Nacional Marinho aquele pique de vocês lá no Sueste, que era de uma forma, vocês tiveram que fazer do jeito que a gente gritou. Então, eu não quero que a guarderia também a gente divida responsabilidade. Tá bem? Muito obrigado. Parabéns, seu Arthur, parabéns aos demais apresentadores.
Nesse momento, a Daniela está com as inscrições, então quem tiver pergunta pode erguer a mão para se inscrever, tá bem? Já temos inscritos? Michel? Michel? Tá. Michel, Ambulantes de Praias. Tu quer se inscrever? Ó. O próximo é quem? É Michel ou Michael? Michael. Primeiramente, boa tarde, pessoal. Me chamo Michael, né? Sou ambulante de praia. Venho aqui, né, falar sobre como ontem foi tocado, perguntado ao major, quando era que ia ser retirado as pessoas irregulares, né? Isso é uma boa pergunta. Aí, como a moça também falou aqui, as pessoas irregulares, sim, mas se existir um morador, né, que ele é nascido e criado na ilha, que muitas pessoas que hoje são regulares apoiou ele trabalhar naquela época, eu acho que agora as pessoas que apoiou ele, que deu um guarda-sol, que deu uma cadeira, agora quer tirar essa pessoa. Como é que pode isso, né? E as pessoas regulares, né, que se fala que é regulares, existe faz coisas mais erradas do que os que estão irregular. É bom demais chegar aqui na frente e dizer que é regular e quer que tire o irregular. Agora tá aqui o vídeo, se quiser botar aí no telão, para todo mundo ver como é que as pessoas regular trabalham, né? Que dizem que tá trabalhando certo e irregular. Aí é bom a fiscalização passar não só para um, mas para os dois, e escutar todas as pessoas da praia, né? Essas são minhas palavras. Muito obrigada. Alguém? Você pode vir até aqui quando quiser falar, pode ser, é melhor. Michel, eu acho que a sua colocação é válida. Eu acho que, primeiro, existe um critério, né, para estabelecer quem são os ambulantes regulares e os irregulares. Então, como o Carlos Major ontem trouxe bem claramente ali como tratar, ele até nos informou ali, para os regulares, existem critérios, né? Então, chamamentos, então vai dar um aviso, vai dar um outro, vai um terceiro e vai tomar uma atitude. E a gente tem hoje irregulares que trabalham e estão ali, não podem estar, porque, enfim, tem a determinação de quantos ambulantes podem trabalhar em cada uma das praias, isso desde 2017. Eu acho que as denúncias, elas são muito bem-vindas se colocadas da forma correta. Então, você está respaldado para denunciar na ouvidoria, na infraestrutura, nos órgãos que são cabíveis, mas eu acho que o comportamento, talvez, de tentar trazer isso de uma forma inadequada não cabe nem nessa reunião. Então, acho que você deveria procurar os meios formais para colocar as suas solicitações também, porque você é um cidadão, né? Então, você está no seu direito, mas colocar da forma correta. Fui me informar para primeiro falar. Eu não falei sem me informar, não, tá? Eu me informei com o major e eu pedi para eu falar aqui. E aqui eu tenho os vídeos de quem está fazendo as coisas erradas. Principalmente. E aí, major, esse vídeo é colocado aqui? Pode, com certeza, por favor. Conto com a sua colaboração. O major, é para o major. Não, para o major falar. É para Não, é para o major se colocar. Não, é para o major se colocar. Eu só estou pedindo um auxílio ao major. Porque se o major falou com ele, o major se explica, não? Gente, só um pouquinho. Me ajudem. Só um pouquinho, vamos se acalmar para a gente organizar aqui, tá bom? A gente vai conseguir passar o vídeo? Não. Pois eu acho que é melhor não. Dá para passar? Não? Olha só, por questão de organização, a gente não acha pertinente colocar um vídeo agora para discutir essa questão. Só vou concluir e já passo a palavra.
porque o nosso objetivo aqui é desenhar ações. Então, assim, existem diversos canais, se for esse caso. Existem pessoas aqui que a gente pode, talvez, se for o caso, uma reunião setorial em específico, mas esse assunto não é um assunto pertinente com relação às ações. A colocação, sim, muito bem-vinda. As discussões são bem-vindas, mas talvez como encaminhamento, não nesse momento. Então, essa é uma decisão da equipe de facilitação, tá bem? Quer? Ele pode falar. Ele já respondeu. Não tem problema. Boa tarde. Em primeiro lugar, o cidadão, ele me procurou em um dos intervalos e, assim como todos os outros que fazem parte do arquipélago, eu sempre estou a escutar para que cada um tenha a possibilidade de passar o seu lado, né? Diante de um imbróglio, diante de uma situação, há inúmeras verdades, há inúmeras certezas diante das inúmeras partes. Então é importante, sim, a gente escutar cada um, tá? Quanto à prova da qual o senhor tem, o senhor entra com a denúncia à fiscalização e a fiscalização ela toma as providências para que, baseado na legislação que regula os ambulantes de praia regulares atualmente, elas sejam devidamente proferidas, certo? E serão tomadas as providências, assim como que não há necessidade de identificar as pessoas, mas alguns já foram notificados, alguns já tiveram os seus direitos retirados e outros tiveram os seus direitos amplificados diante da localização ou da praia da qual eles estão na atualidade. Então, o senhor tem o direito de trazer aqui o seu posicionamento, porque a gente está tentando trazer uma regulação, através do projeto Orla, de melhoria da Orla de Fernando Noronha. Então, quando eu pontuei o senhor ali fora, eu concordo que o senhor traga os seus pleitos, as suas necessidades de trabalho, certo? Em relação às pessoas que trabalham e estão atualmente irregulares, como eu disse, segue o rito da quantidade de notificações que ele tem que sofrer para que, então, seja retirado ou não, tomar as providências necessárias. Ok? Muito obrigada. Próxima colocação, senhor Arthur, representante dos ambulantes, por favor. Tem Arthur. Boa tarde. Olá, boa tarde. Mais uma vez, me chamo Arthur, tudo bem? Trabalhei muito tempo como guia turístico na minha vida, né? Não é muito, mas boa parte da vida. Hoje trabalho como ambulante de praia, na Praia do Bode, tá bom? Queria só ressaltar aqui o que foi dito pelo Arthur, o que já foi nosso chefe aí, né, dos guias turísticos, como ele criou as associações de guia turístico aqui da ilha, a AMAR, né? Sobre a questão da restauração dessas áreas do programa Orla, né? Como vocês sabem, o acesso às praias está impossível, isso para idoso, para criança, para novo, né? Eu gosto muito de fazer passeios com pessoas idosas, quando eu fazia passeios, e o que a gente mais escuta dos idosos é que Noronha é um atrativo para pessoas jovens, né? Porque os acessos horríveis, né? Na praia onde eu trabalho, passo o dia também, não só salvando dentro d'água, mas fora d'água, porque as pessoas descem a estrada, caem nas pedras, tropeçam, torcem o pé, e a gente tem que estar ali sempre socorrendo todo tipo de situação. Isso não é só na Praia do Bode, o Bodró, Praia do Cachorro, Praia do Americano, são praias lindas, maravilhosas, mas como é que uma praia dessa, que ganha título de melhor do mundo, o acesso é horrível. O Santos está lindo, mas as outras praias, elas também fazem parte do arquipélago de Fernando Noronha, né? Então, eu queria que o projeto Orla tomasse bastante atenção, como o Arthur falou, para aí a Mar falou, acessibilidade a pessoas, né? Cadeirantes, é se falar de acessibilidade, mas só tem acessibilidade no Sueste e as outras praias, né? Ninguém tem acesso à Praia do Meio, que é uma praia linda, a Praia do Bodró, a Praia do Bode, a Praia do Americano, a praia linda, todo mundo gosta da Praia do Americano, mas um acesso é a ribanceira. A gente costuma dizer que tem que descer lá de raspel, raspando o bumbum no chão e o joelho, né? E são praias maravilhosas, pessoal, tá bom? Então, temos que, os projetos Orla tem que ficar bastante atento a isso, a dar acessibilidade, né? Hoje, a empresa que toma conta da ilha de lixo e manutenção, as trilhas estão cheias de mato. Na Praia do Bode, eu que limpo
a estrada, tirando o mato da estrada, roçando o mato. Às vezes eu pago para roçar o mato, que dá acesso à praia com aquele visual maravilhoso que vocês têm lá. Mas se não, a gente não fizer isso, a praia está escondida atrás de um mato, né? O mato faz parte da ilha, mas boa parte dele foi introduzido, então pode ser retirado, né? E a praia está escondida. E todas as outras praias estão abandonadas as trilhas. O lixo, tem um lixo lá na Praia do Bode lá, que o carro não recolhe. São pranchas quebradas de surf. As pranchas são colocadas dentro do balde, o cara tira e leva o lixo, mas não leva as pranchas, né? Eu, com a doutora Karen, que me ajudou aqui do conselho, lá na Praia do Bode, não tinha lixeira, através de mim, né? Desculpa, eu vou terminar já. A gente conseguiu as lixeiras para a praia, mas queria que o Projeto Orla tomasse bastante cuidado também com todas as praias da APA, que completam o arquipélago Fernando de Noronha, e faz com que essa ilha seja um lugar diferente. Se ela for um lugar igual a todos os outros, ninguém vai querer mais ir. As pessoas só querem vir porque é um lugar diferenciado. Então a gente tem que entender que o lugar é diferenciado, beleza? Obrigado. Obrigada, Arthur. Concita Abreno. Representando. Olá, boa tarde. Sou Concita Vera, estou representando a Breno. E eu gostaria, até pedir desculpa, eu cheguei um pouco atrasada, mas eu gostaria de reforçar alguma pergunta com relação a essa questão, minha gente, de como foi, entender melhor como foi feito esse licenciamento, né? Porque há uma preocupação da Associação dos Bares e Restaurantes devido a vários casos que tivemos na ilha de intoxicação, tanto pela estamina, como recentemente pela ciguatera. Então, a gente fica muito preocupado com relação às exigências sanitárias. E todos sabem que os ambulantes, né, que trabalham com bebida ou alimento, eles têm várias, né, exigências sanitárias que para regularizar essa segurança alimentar. E elas estão, né, baseadas na RDC número 216 de 2004, que é da Anvisa, e que ela rege os serviços de alimentação adaptada, no caso, ao comércio de rua ou comércio de praia. Então, eu queria um entendimento melhor quanto a isso, porque é obrigatório para você vender fora de casa, né? Você é obrigatório ter uma autorização de ambulante ou um alvará de localização, que é fornecido, no caso, pela administração, e também a licença sanitária, que é da Visa, da Vigilância Sanitária. Então, eu queria entender essa questão para a gente deixar claro para todo mundo e, no caso, para a gente poder ter as ações e diretrizes para o que o projeto terá que tomar com relação a essa questão desse ordenamento. Obrigada a todos. Muito obrigada. Agora convido à mesa quem gostar de falar, e se alguém tiver alguma consideração com relação à fala anterior do Arthur também, alguma ponderação. Pode ficar à vontade. Quer falar, Francisco, primeiro do Arthur, então? Eu vou responder em questão da vigilância sanitária que a Concita trouxe. A parte do edital dos ambulantes de praia, ela não visa que os ambulantes tenham autorização para trabalhar com qualquer tipo de alimentação. Então, os ambulantes não podem vender e preparar comida na praia. O que existe é uma parceria hoje com restaurantes determinados, que aí sim, eles são regidos por essa normativa da vigilância sanitária, sim, e são ali cobrados e tudo. Então, hoje, na Cacimba do Padre, existem 2 restaurantes, e também tem pessoas que entregam comida, enfim, mas essas instituições, elas são sim cobradas pelas regras de vigilância. Os ambulantes de praia podem trabalhar com bebidas prontas e com frutas que não sejam assim, perecíveis, que sejam brevemente utilizadas. Então, por exemplo, a gente pode trabalhar com polpas de fruta congelada, se a gente quiser. Tem que estar ali no gelo, um gelo separado. Então, existe essa normativa, sim, dentro do que é esperado para o atendimento ao cliente, que é o que é feito lá. E sim, eles são, isso é visto também, até onde a gente sabe. Quando a gente é fiscalizado, a gente mostra tanto a parte dos guarda-sóis, do lixo, do uniforme, o copo com plástico zero. Tudo que a gente faz, a gente, na fiscalização, é cobrado.
Mas a alimentação, se alguém faz, está fazendo errado, porque não é permitido fazer comida na beira da praia, tá? Espero ter respondido a sua pergunta, Concita. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos, me chamo Priscila, faço parte da Associação dos Ambulantes de Praia. E respondendo ao senhor Michael, ele tem todo o direito de vir aqui se posicionar ao respeito do trabalho lá, só que hoje a gente exige essa retirada dos ambulantes irregulares, porque teve um chamamento, teve um cadastramento com vários critérios, com normas, e a gente está dentro dessas normas. Só que a partir do momento que não está tendo a fiscalização adequada nas praias, o ambulante irregular, ele trabalha da forma que ele quer. Ele monta a hora que ele quer, ele tira a hora que ele quer. E hoje a gente sabe que você, Michael, diretamente para você, trabalha hoje para 3 pessoas, 3 ambulantes irregulares na praia. Bola, eu posso dizer, bola é regular, mas você não pode arrendar o ponto de bola. Bola faz mais de 6 meses que não desce na praia. Você trabalhou para mim e eu trabalhei com você. A palavra, por favor. Eu trabalhei com você, independente. Não. Hoje você trabalha para 3 pessoas. Fica difícil esse posicionamento, porque a administração, ela precisa, junto com a fiscalização, por favor. Ok. A fiscalização, ela precisa ir na praia para realmente tirar esses irregulares, porque chega na praia tendo uma ponta a outra de guarda-sol, que não são cadastrados. Aí tem essa reclamação, que não tem uma faixa de areia de praia para visitantes, não tem uma faixa de areia de praia para o turista, não tem uma faixa de areia de praia para casamentos e eventos, porque está de uma ponta a outra de guarda-sol. Mas teve um estudo para isso, em 2017, capacitando 50 guarda-sóis na praia. Eu posso falar com prioridade, porque eu trabalho na praia da Cacimba do Padre desde 2014, já se faz 12 anos que eu estou lá. Então, teve esse cadastramento, teve esse regulamento, e hoje, por falta de fiscalização adequada, está tendo vários irregulares descendo na praia. Então, a gente precisa e necessita, para ter uma praia organizada, uma praia que tenha um padrão para atender o turismo, chegar com pessoas que estão ali credenciadas, pessoas que estão ali para atender as necessidades. Só que a partir do momento que não está tendo essa fiscalização, o que é que acontece? Tem a bagunça, tem o montando e desmontando na hora que quer, tem pessoas que nem tirando da praia está tirando, e a gente sabe que tem essas normas. Então, eu peço desde já que a administração e a fiscalização façam uma fiscalização adequada e tire esses irregulares, sim, que está fazendo bagunça. Próxima colocação, senhor Samuel. Já foi? Tá bom, já foi atendido. E agora a Lilian do CMBio. E agora a gente encerrou as falas de hoje. Na sequência. Bom, não, tem mais. Pode ser depois? Pode. Bom, queria parabenizar as apresentações, a Associação de Ambulantes de Praia pelo amadurecimento desse último ano, assim, das últimas reuniões para agora. A acessibilidade, tem uma política dessa para as unidades de conservação no ICMBio, que está tendo seminários, a gente participa com um exemplo pequeno, então, e o seu Arthur trouxe novidades para mim, o Ricardo estava aqui me cochichando, fiquei curiosa, quero ver, e só queria aproveitar a oportunidade que as 3 falas são muito direcionadas com o que a gente pensou e avaliou e previu para o plano de manejo, né? Tanto a questão das trilhas, com ordenamento, melhorar. Então, vai ser todos assim. E o plano de manejo, como ele é estratégico, ele vai ser desdobrado em planejamentos ou então em protocolos de visitação. Então, e aí vai precisar que vocês realmente... E assim, o que vem primeiro? Tem um nível de prioridade no plano de manejo. Agora, o que a sociedade nos cobra mais, a gente tem que atuar, né? E aí, cadê o Major Carlos? Eu acho que desde o começo, quando saiu o edital, a gente recebeu, eu tenho uma lista de denúncia dos que estão regulares. Então, a gente tem uma situação um pouquinho pior, né? Tem os irregulares completamente irregulares
e tem os que tem, dentro dos regulares não estão cumprindo com os critérios. E aí foi feitas as denúncias, isso foi entregue, eu não sei se o senhor ainda tem isso, se foi na sua gestão, se foi na outra, mas aí qual que era o encaminhamento? Tinha que checar, confirmar se os regulares atendiam os critérios. Então, eu acho que para ontem, né, como a gente sabe que está cheio de trabalho, mas acho que a gente está priorizando algumas atividades em conjunto, então que ficasse o nosso compromisso de enfrentar essa demanda, de revisar, para além dos irregulares, os que estão regulares e que não estão cumprindo o critério e que já tem uma lista de denúncias. Acho que isso é importante a gente deixar como um compromisso aqui e não perder a oportunidade. Obrigada, Lília. Sim, Major. Eu quero responder primeiro? Pode só... O Arthur estava inscrito. É porque eu fico ouvindo e fico pensando ali, comigo mesmo, Lília e Ricardo, como é gestão compartilhada, o que mais eu vejo essas compensação ambiental no nosso Brasil. Fundo Amazônia. Tem a irmã Marina lá em Brasília, cheia do cofre de dinheiro. E por que não chega nessa unidade de Fernando de Noronha a compensação ambiental? Tem o Amazonas Azul, né, que vocês criaram, de lá até cá. Eu quero que chegue a compensação ambiental. O Ministério Público Federal está aqui, a gente tem que sentar e ver como resolver isso, porque 2 unidades de conservação, e nunca chega essas compensações, chega para o parque, mas não chegar para a APA, é federal também. Então, a gente precisa sentar, ter esse olhar para Fernando de Noronha e fazer essa compensação ambiental chegar e trilhar esse negócio de trilhas com menos impacto, com materiais que vocês mesmos fizeram no Parque Nacional Marinho, possamos fazer e cobrar também do governo do Estado, né? Aproveitar o embalo que a governadora está chegando aí e colocar também no colo dela a responsabilidade. Então, se nós estamos compondo esse trabalho do Orla, a gente precisa, e principalmente vocês como instituições representantes da Fernando de Noronha, fica muito mais fácil de você chegar à governadora, faça a sua parte, entendeu? Porque muitas vezes bloqueia esse cidadão aqui, entendeu? Porque não, bem claro, eu sou bem claro aqui, porque não gosta de mim, aí deixa passar uma oportunidade dessa. Então, eu peço a vocês, instituições federais que vão receber a governadora, porque se eu tiver a oportunidade, eu vou dizer a ela, e é preciso colocarmos dinheiro nesta ilha para resolver os problemas. Tem diversos problemas. A gente, se for alancar os problemas de Fernando de Noronha, quando você vê o morador, o ambulante, guia, o meu xará Arthur falar que esquibunda, tal, eu fico de pensar, ver aqueles idosos, porque Arthur Cândido já está com 63 anos, então eu vou chegar lá, né? Aí, descendo aquilo ali, e não é coisa de graça, é turismo que a gente estamos recebendo, nós temos que ter respeito a esse povo, porque a maior parte dessa população brasileira vai se tornar idosos, né? E vai visitar esse lugar aqui, tem o direito de visitar, então a gente temos que contemplar esta ilha para esse nicho de turismo aqui em Fernando de Noronha. Então, cabe a nós fazer algo por isso, por Fernando de Noronha, tá bem? Obrigado. Muito obrigada. Convido o Major Carlos. Antes? Pode ser depois do Major, que eu tinha escrito ele, ou... Tá, desculpa. É só para reforçar nessa questão, como Arthur bem colocou, nós estamos aí nessa faixa etária, né, da boa idade, chegando, e precisamos, sim, dessa atenção, dessa construção, desse olhar, né, para a acessibilidade na nossa ilha, né, de uma forma organizada, planejada, sustentável, né, para que a gente atenda, reforço, a todos, né, a todos que desejam conhecer esse paraíso, né, dito por todos. Quando se fala em Noronha, é o paraíso. Na verdade, eu escuto muito isso quando eu estou fora da ilha. Então, a gente precisa, sim, reforçar, ter atenção, cuidar verdadeiramente da nossa ilha, né, nesse ponto, nesse aspecto de acessibilidade, para que todos possam vir usufruir, né, conhecer, passear, ter esse momento de lazer na nossa ilha e seja
acolhido dentro da sua especificidade, da sua necessidade, para contemplar, viver um pouco da ilha de Fernando de Noronha, tá certo? Então, peço, sim, às autoridades aqui presentes, né, à nossa comunidade, esse desejo dessa melhoria na acessibilidade da ilha de Fernando de Noronha. Pode vir. A Karine quer falar primeiro? Bom, vou chamar mais uma vez a atenção. Boa tarde a todos. Karine, estou aqui junto à comunidade. Quero chamar mais uma vez a atenção do Ministério Público Federal e dos órgãos que têm esse interesse que, de fato, o acordo de gestão compartilhada funcione. Aqui está sendo visto pelos senhores, Ministério Público e a doutora Carolina, não sei se ela está aqui, a desculpa para fazer fiscalização quando o distrito já tem essa competência, pela lei orgânica, de fazer o seu papel na área da APA e não cumpre esse papel. Então, mais uma vez, está muito claro que as fiscalizações que acontecem não são tão transparentes e tão efetivas como deveriam, porque já cabe a eles já fazerem isso. O distrito tem autonomia para fazer essa fiscalização e não fazem. Então, se for para a gente esperar a finalização do projeto Orla, então, daqui para lá, mais um prazo para essa ilha, o caos aumentar. Outra coisa que eu gostaria e solicito ao Ministério Público, não é com desrespeito, tá, Lília? Mas, assim, que o Ministério Público também tente entender, falando sobre compensação ambiental, como se deu os acordos para a instalação nos espaços das placas, porque a gente tem áreas aqui na APA que foram ocupadas para a instalação das placas e não fica claro como foi esse acordo entre algumas pessoas, a ponto de a gente chegar ao meu conhecimento, pessoas que ganharam bem lá fora para poder deixar de plantar atrás de um quintal que, pelo meu conhecimento, nem sequer tinha um tombo em seu nome. Então, a compensação ambiental deveria servir para o interesse coletivo e não para o interesse individual. Então, eu peço ao Ministério Público que provoque o ICMBio para entender, porque o ICMBio está muito tapado de muita coisa que acontece e às vezes fica segurando porque cumpre o papel deles e tem cumprido muito bem aqui. Quero parabenizar o ICMBio, tá? Sei que a gente às vezes tem algumas questões, cobra e a gente tem que cobrar mesmo, mas vocês estão de parabéns. Então, peço ao Ministério Público, porque teve sim, e Lilian vai poder, como está dentro do processo, das autorizações, dos espaços, houve compensação sim, mas isso não chegou para o interesse público, que seria garantir a ampliação das vias na BR. A gente não tem um projeto tão claro como é que vai ser, porque a gente tem uma BR que é estreita, na distribuição de lote, teve lote que foi distribuído perto da BR. Em nenhum lugar isso acontece. Em Noronha, a gente tinha oportunidade de fazer um ordenamento e isso não foi feito. Pelo contrário, foi dado em cima, aí fiscaliza quem não é para fiscalizar, com forma de opressão à manifestação de muitas pessoas, e quando é para fazer o seu papel, a administração geral não cumpre. Eu não estou falando balela, não, estou falando algo que é real, é a nossa realidade. Então, a BR está com infraestruturas em cima da BR e nós não temos a transparência sobre a compensação para os espaços que estão sendo instaladas as placas de LED aqui. Então, isso é muito grave, porque tem a questão ambiental e tem uma questão também de para onde está indo esse dinheiro. Como é que está se dando isso? Quem está ganhando, para onde está indo? Peço a atenção do Ministério Público. Obrigada, Karine. Então, sobre o que foi dito por Lilian, no momento que eu pedi a palavra, todas as informações repassadas pelo ICMBio, conforme nós viemos falando desde ontem, o ICMBio e a administração ela trabalham em conjunto. Então, as realizações das atividades na praia, normalmente nós comunicamos um ao outro e realizamos a atividade em conjunto. O que eles nos passaram de pessoas que possuem descumprimento no certame do chamamento público, de ter um outro comércio, de não ter renda extra além daquela diretamente da praia. A gente tem investigado ponto a ponto, principalmente no momento
em que nós realizamos a identificação de uma irregularidade, de um cidadão que tinha autonomia para instalar guarda-sóis, ele estava fazendo guarda-sol, venda de bebida e aluguel de equipamento náutico. E aí, quando a gente indaga ele fala, mas e aquela outra pessoa que também tem uma empresa? Então, nós notificamos ele, esperamos a resposta dele formal e também buscamos a outra pessoa lá que vai nos dar a resposta dela formal. E à medida que o tempo vai passando, a gente, um acaba informando as irregularidades do outro, e isso é muito comum durante a fiscalização. O que a Lilian nos passou, foram investigados, alguns não foram investigados por conta da grande demanda, afinal, a equipe de fiscalização também da autarquia, ela tem uma grande demanda no arquipélago, né? É uma área extensa, são inúmeras ações, inúmeras vertentes, e aí a gente vai fazendo a fiscalização dentro da possibilidade da gente e dando a resposta necessária ao ICMBio. Certo? Muito obrigada. A mesa tem mais alguma colocação? Vem até aqui. Porque ficou conversando aí. Vem até aqui. Eu gostaria, SPU, viu? Eu vou para o SPU. O SPU, me responda, porque eu lembro lá na APA, vocês colocaram uma colocação assim, por exemplo, eu desejo fazer o meu aniversário na Praia da Conceição. Aí eu vou lá no SPU, pago uma taxa, você me explique, por favor. Aí eu posso ter aquele espaço reservado para mim. Né? Continua isso, né? Com autorização. Espera aí, deixa ela responder. Aí eu gostaria de entender isso, se isso foi repassado para a administração, né? Porque ficou nisso. Porque o que é que me chama a atenção no dia a dia local da ilha, né? Nós sabemos que tem uma barraca lá colocada, como é que eu posso dizer, uma tenda lá na Praia da Conceição, que é de um empresário. E toda vez está lá. E não tira. A minha pergunta é, porque eu hoje estou cobrando do ambulante. Como é que se encaixa esse empresário que tem essa barraca permanente? Porque se nós estamos falando programa Orla, a gente tem que falar de tudo. Porque senão eu vou botar minha barraca lá. Aí vou chamar mais outros ilhéus para botar a barraca lá. Né? Porque se ele tem direito, Peraí, gente, deixa eu... Senão pode aqui... Eu tenho direito. Então, poucas pessoas têm essa coragem de falar. Porque eu sei que vão ligar para eles, não me importa. Eu estou falando a realidade de Fernando de Noronha. Tem lá uma barraca que vive lá e parece que aquele espaço é dele. E ninguém coloca mais nada. Os ambulantes tiveram autorização. Aí a pergunta, eles tiveram autorização? Minha pergunta é, eles tiveram autorização pelo SPU ou pela administração? Porque está lá, do empresário. Então, para depois a gente estar discutindo esse assunto aqui, falamos do que estão regular e não irregular, e começa tal, e não falamos da situação da Praia da Conceição, que nós sabemos. Tá bem? Obrigado. Muito obrigada, seu Arthur. Lembrando que o momento agora é de... A Fabiola venha, né, para responder, obviamente, mas só queria deixar registrado que esse nosso momento a gente já passou bastante do tempo, então tentar que a gente feche com isso, com essa... Sei que suscita outras novas perguntas, mas se possível for, a gente deixa para um outro próximo momento de plenário as demais perguntas e a gente encerra as falas com a fala da Fabiola. Oi, boa tarde. Nós, da SPU, nós passamos a gestão das praias para a administração. Então, a responsabilidade, a gente passou meio que a gestão, mas a gente não deixou de fiscalizar também, né? Então, a gente passa essa gestão, mas também estamos ali do lado da administração. Você colocar, a gente autoriza, qualquer evento pode ser autorizado pela SPU. Se você quiser fazer um casamento, se você quiser fazer... O que você quiser fazer relacionado a eventos é autorizado.
E aí a administração ela tem essa competência de cobrar pelo uso desse espaço, porque como é um espaço público, todo mundo tem direito a usar. Então, se você quer usar particularmente para fazer um evento específico, você tem que pagar por isso. E aí a gente tem legislação para isso. Inclusive, a gente já até conversou com a administração sobre isso, mas se quiser um treinamento mais aprofundado sobre isso, a gente pode dar também. A gente trabalha em parceria, a Ilka, junto comigo, né, a gente trabalha autorizando esse tipo de evento, mas não pode. Né? Se existe uma estrutura montada na praia e que não tem autorização e que não foi dada autorização pela SPU, então ela precisa ser retirada. É isso, acho que Muito obrigada, parabéns aos apresentadores. Solicito que fiquem aqui para uma foto. Ayrton, registre, por favor. E parabéns, vamos dar uma salva de palmas a eles, a todos vocês. Agora eu gostaria só de repassar os nossos próximos passos aqui, o nosso cronograma. Na sequência, nós vamos sair para um intervalo, para o nosso lanche, né? E após o lanche, nós vamos para as discussões em grupo. Então, nas discussões em grupo, permanece o grupo 2 discutindo aqui nesse local, no auditório. O grupo 1 permanece na mesma sala de ontem, na sala NEL aqui. No entanto, hoje nós estamos com indisponibilidade de um terceiro local aqui na escola e nós conseguimos reservar um espaço no auditório, no Conselho Distrital, que é logo aqui à frente. Então, o grupo 3 da UP3 vai se deslocar até ali e vai trabalhar no Conselho Distrital. É próximo, então a gente solicita que a gente se organize ali, o grupo 3, após o intervalo, para ir até ali. Só gostaria, antes de vocês se dispersarem para o café, rapidinho, são só avisos a título de informação. Hoje, o restante do dia vai ser as discussões em grupo, porque vocês viram ontem que tem bastante trabalho, colocando as ações e tudo mais. Então, o restante do tempo de hoje é todo em grupo. Então, a gente vai trabalhar em grupo e não volta para a plenária, se encerra em grupo. Amanhã, nós vamos iniciar um pouquinho mais cedo, às 14h20. Então, normalmente, a gente começa às 14h30. Às 14h20, com a palestra Aproveitamento de Ativos Naturais de Fernando de Noronha. Uma palestra dada pelo Ministério do Turismo, né? Sinara Leandra, que está aqui, pode aí, se apresentar, a nossa palestrante de amanhã. Na sequência, nós damos continuidade às mesas redondas de projetos locais. Nós teremos, então, o projeto Ecotuba, Escola do Mar, Surf Guru, Manejo do Peixe-Leão. Então, essas são as discussões da mesa redonda de amanhã à tarde. Na sequência, nós teremos amanhã à tarde 1 hora de discussão para cada UP. Então, hoje, além de terminar as atividades, vocês têm que se organizar para essa apresentação amanhã. Então, vai ser apresentado o que teve em cada UP e discutido perguntas, 1 hora para cada UP. Então, às 16 horas começa na UP 1, 17 na UP 2 e 18 na UP 3. Intervalo para o lanche e depois, às 19 horas, a gente volta para conversar sobre a composição do comitê gestor do programa Orla. Então, essas são as nossas atividades. Bastante coisa a gente tem. Atividades extremamente importantes e fundamentais. Então, peço que vocês continuem com essa participação bonita que está tendo aqui. E bom lanche, gente. Até mais.